Olá, meu nome é Gabriel, sou estudante de Biotecnologia da Unifal, campus sede de Alfenas, e vou falar um pouco sobre o meu trabalho de iniciação científica, desenvolvido no laboratório Biogen da mesma instituição. Ele tem como título o potencial fitorremediador de Thalino paniculatum ao excesso de manganês, aspectos fisiológicos. Manganês é um micronutriente utilizado pelas plantas em seus processos vitais. Ele está presente no fotossistema 2 na membrana dos tilacoides, sendo responsável pela oxidação da água, atuando na síntese da clorofila, participando na ativação de algumas enzimas, dentre outras atividades. Porém, em excesso ele pode levar a alguns sintomas indesejáveis, como a clorose marginal, escurecimento de raízes, enrugamento de folhas, necrose foliar e a diminuição do crescimento da planta. Atividades exploratórias em geral podem produzir resíduos tóxicos que, se lançados ao ambiente, podem contaminar vastas áreas, como ocorrido em 2015, onde o Rio Doce, na região de Mariana, foi contaminado por lama residuária de atividades mineradoras. Resíduo este que continha quantidades significativas de manganês. Dessa forma, a fitorremediação surge como uma técnica a ser utilizada para a remoção de potenciais compostos tóxicos, como sais, metais pesados e compostos orgânicos do solo e da água. Estes, por sua vez, serão bioacumulados nas plantas. Sendo assim, a fitorremediação é caracterizada por ser uma tecnologia relativamente nova com notável custo-benefício e eficiência, vista como eco-friendly. A Thalino paniculatum, também conhecida popularmente como Maria Gorda ou Beldroega, é uma planta herbácea de fácil propagação e que já se mostrou tolerante a concentrações elevadas de chumbo. Dessa forma, ela apresenta todas as características que levam a acreditar que é uma hiperacumuladora ideal para testes com manganês. O trabalho teve como objetivo avaliar as respostas morfológicas e bioquímicas da Thalinum, analisar as trocas gasosas, verificar as respostas do sistema antioxidante e analisar o crescimento das raízes sobre o excesso de manganês. A contaminação por atividades exploratórias vem se tornando um problema cada vez maior, e a fitorremediação vem como uma maneira barata e eficiente para descontaminar tais locais. Ensaios já mostraram que a Thalinum se mostrou resistente a concentrações de chumbo, o que leva a acreditar que ela pode ser uma planta potencial fitorremediadora para outros metais. A condução do experimento deu-se da seguinte forma: as plantas foram germinadas e cultivadas sob luz artificial, posteriormente passaram por um processo de aclimatação e posterior aplicação dos tratamentos, onde passaram 28 dias sob o estresse. Neste meio tempo, foram realizadas análises de trocas gasosas e teor de pigmento nas plantas. Após os 28 dias de estresse, as plantas foram coletadas para passar pelas análises morfológicas e biométricas. Seu armazenamento foi feito em nitrogênio líquido e posteriormente em ultrafreezer, para que as análises bioquímicas pudessem ser realizadas futuramente. Não houveram diferenças estatísticas nas análises biométricas, tanto na altura quanto no número de folha das plantas em comparação com o controle. Em relação à biomassa seca, não houveram diferenças estatísticas também, e o índice de tolerância se mostrou bem próximo de 100%, tanto em parte aérea quanto em raiz. A fotossíntese líquida não apresentou diferença estatística entre as coletas, mas pode-se observar uma diminuição da mesma entre os controles, que pode ser atribuída talvez ao envelhecimento da planta. A condutância stormática, o carbono interno e a transpiração tiveram uma diminuição entre as coletas, porém não variaram entre os tratamentos. Já a eficiência do uso da água e a carboxilação tiveram um aumento entre as coletas e não variaram também entre os tratamentos. Os níveis de clorofila foram correlacionados com unidades de SPAD e foram maiores na segunda coleta. Não houveram diferenças estatísticas na morfologia de raiz, exceto pelo comprimento, onde na concentração mais alta de manganês se observou um aumento. Não houveram grandes diferenças estatísticas das atividades das enzimas antioxidantes na parte aérea. Em raiz, as enzimas CAT e SOD tiveram um aumento em sua atividade nas concentrações mais altas de manganês, significando uma possível resposta da planta ao estresse. E não houveram alterações estatísticas
na peroxidação lipídica, tanto de raiz quanto parte aérea. Portanto, pode-se concluir que não foram observadas grandes diferenças entre as doses crescentes de manganês. A biomassa, em comparação com os controles, não se mostrou alterada, como foi mostrado pelos índices de tolerância. Inclusive, houve um aumento no comprimento de raiz. Por se tratar de uma planta com ciclo de vida curto, as possíveis diferenças nas análises ecofisiológicas podem ser atribuídas a isso. O aumento da atividade de algumas enzimas em raiz pode significar um possível acúmulo do metal nas mesmas, pois este mesmo aumento não foi verificado na parte aérea. Deste modo, por ora pode-se dizer que a espécie Thalino paniculatum se mostrou resistente às concentrações de manganês que foram impostas no solo.